Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aproveitando o momento, essa oportunidade que nós estamos tendo, e em períodos de contenção, acho que a única maneira de falarmos de algum assunto, de tratarmos, batermos um papo, é através do sistema aí de internet. Acho que é a maneira mais tranquila e menos problemática, ok? Bom, hoje nós sabemos toda a história da igreja protestante. Se nós pensarmos em todos os problemas pelos quais a nossa igreja passou, ou todas as igrejas passaram de maneira geral, nós podemos entender um pouco de todos esses aspectos e de como que ela se comporta hoje nos dias atuais. Temos que pensar em todos os problemas pelos quais ela passou. Se nós pensarmos desde a época de Martinho Lutero até antes, na época dos apóstolos, como que ela veio caminhando ao longo de todos esses anos e chegando até a modernidade. Ok? Então nós temos aqui, vamos falar, tem o Levi, temos o Caio, e nós vamos discutir alguns pontos. Separamos aqui mais ou menos umas 4, 5 questões e vamos ver o que nós podemos conversar sobre isso. Ok? Qualquer dúvida, se quiserem participar, mande questões. Nós temos mais ou menos meia hora para batermos um papo. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver quem vai poder me responder a primeira questão aqui. Eu esqueci de falar que em cima desse tema, quem tiver algum comentário ou quiser gravar um vídeo sobre o tema, sobre o que a gente abordar aqui, pode enviar pra gente, envia no WhatsApp do pastor, esse tipo de coisa, que depois a gente vai postar no Facebook, assim, se vocês tiverem algum comentário, algo que vocês acham que pode engrandecer a discussão de alguma maneira. Ok, então, Caio, para você primeiro, pode ser? Pode ser. Tá bom. Principal barreira que a igreja, de maneira geral, enfrentou para que o evangelho cumprisse o seu propósito? Então, eu creio que a principal barreira que a igreja venceu para que o evangelho cumprisse o propósito foi ela trazer a Bíblia num idioma que fosse mais comum a todas as pessoas numa época e que assim sucessivamente. Porque assim, como é que funciona a Bíblia? Né? A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego por pessoas, né, que elas viviam na região onde fica a Grécia hoje em dia, e o Velho Testamento é escrito em hebraico. Um monge chamado Jerônimo, lá para o século III, ele traduziu do grego para o latim o Novo Testamento e o Velho Testamento do hebraico para o latim. E essa Bíblia, aí, com esse trabalho, a Igreja Católica, na época que já estava mais institucionalizada, ela tornou essa Bíblia oficial da Igreja. Né? E em cima disso, com essa Bíblia já institucionalizada, eles ficaram muitos anos levando essa Bíblia só no latim. E aí o que aconteceu? Lá para 1300, um homem que era um professor na faculdade de Oxford, em Londres, ele, lendo a Bíblia, ele falava latim, ele era professor de teologia, ele viu que a Bíblia, está dizendo a própria Bíblia, que a palavra que está nela é para ser divulgada a toda criatura, né? Ele teve esse entendimento. Então ele pegou uns alunos dele aí e falou, gente, vamos traduzir essa Bíblia e sair divulgando ela para aí, dizendo, tem uma Bíblia, vamos traduzir ela, e é isso. Só que o que aconteceu? Naquela época não tinha a imprensa, não tinha como imprimir nada, não tinha nenhum método mais moderno de impressão. Tudo que eles faziam era de uma maneira muito arcaica, era tudo manuscrito as Bíblias. Então quando ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, as Bíblias elas eram manuscritas. E aí nisso da Bíblia ser manuscrita, o valor dela ficou muito caro. As pessoas eu devia até fazer uma conta, né? Que, por exemplo, um porco na época tinha um valor. Para você ter acesso, para você comprar uma Bíblia manuscrita, você tinha que dar mais ou menos quantos porcos? 2.250 porcos. Então esse era o valor de uma Bíblia manuscrita. Com 4.500 galinhas. Então era um valor muito absurdo, né? Então, só que mesmo assim as pessoas iam atrás, as pessoas chegavam a procurar a Wycliffe, quanto tempo eu posso me dar uma folha dessa Bíblia se eu te dar um porco? Se eu te der um porco, eu posso ter acesso para poder ler ela durante um dia? Porque as pessoas tinham essa sede. Né? E aí aconteceu, só que devido a ela ser manuscrita, não teve a divulgação certa. E aí com o passar do tempo a Igreja Católica foi caçando os seguidores de Wycliffe, foi caçando o próprio Wycliffe e foi jogando essas Bíblias fora e esse tipo de coisa.
E aí, tanto que até um seguidor de Wycliffe, que é o Ian Hus, Ian Hus, né? é Ele foi queimado numa fogueira feita para essas Bíblias. E o que é interessante, ele mesmo sendo queimado, ele falou que daqui a 100 anos ia vir um cara que ia concluir o que eles começaram. E 100 anos depois surgiu Martinho Lutero. E o que eu enxergo dessa história? O que é mais interessante? A barreira que aí foi vencida, Lutero traduziu a Bíblia e conseguiu divulgar. Mas por que Lutero conseguiu divulgar bem a Bíblia? Lutero, ele, além de ser alemão, na Alemanha naquela época tinha um homem chamado Johannes Gutenberg. Esse homem, ele foi o cara que criou a imprensa. Ele criou um método mais moderno de se imprimir documentos, esse tipo de coisa. Então, eu vejo muito nisso assim, eu sei que traduzir a Bíblia não é algo fácil, né, do latim, mas principalmente, eu acho que Deus está acima de todas as coisas. Então, ele deu um jeito de prover um método que a Bíblia conseguisse chegar a todas as pessoas. E aí foi através desse homem. Então, assim, naquela época não deu certo, porque a Bíblia era manuscrita. Mas, graças ao Johannes Gutenberg e a esse método moderno de impressão, conseguiram fazer a Bíblia em maior tiragem e um idioma que fosse comum na Europa, que é o alemão. Então, essa para mim é a principal barreira, não só a tradução, mas a possibilidade de distribuição da Bíblia, sabe? Essa inovação, né? Então, essa para mim é a principal barreira, assim, que eu acho que a igreja conseguiu vencer. Gutenberg é famoso. Nos livros de literatura, nos livros de história, sempre ouvimos falar sobre Gutenberg, a questão da impressão, todo esse trabalho que ele começou a desenvolver. Ele se quer complementar alguma coisa? Não, a questão que o Caio trouxe, ela é mais histórica, né? Mas eu acho que a igreja, não só durante a história, mas mesmo hoje, ainda enfrenta algumas certas dificuldades para... Existe uma resistência? Muitas vezes eu acho que talvez seja até pessoal, alguém que muitas pessoas que ainda não tenham ainda não consigam, não tenham um certo desprendimento para levar a palavra, ou ficam um pouco ainda desconfortáveis de conversar com amigos ainda sobre a palavra de Deus. Eu acho que assim, tanto do ponto histórico quanto do ponto espiritual, existem algumas barreiras que cada um de nós a gente vem vencendo ao longo dos anos, né? E ao longo também da história da igreja. Tá certo. E o exemplo de resiliência, né? Que você pode falar, Davi? Bom, eu acho que na Bíblia existem muitos personagens que nos inspiram e também nos ensinam sobre essa resiliência, uma adaptação, saber viver em meio às dificuldades, né? A gente tem, acho que o maior exemplo de pessoas que viveram em meio às dificuldades foi Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha e ele tinha a fé, uma fé madura que ele conseguiu atravessar todos os obstáculos das suas dificuldades, das suas perdas, das suas enfermidades, para se manter firme e fiel à palavra de Deus, aos planos e projetos que Deus tinha para a vida dele, que não se resumiam só ao que ele tinha vivido até então, mas no porvir. Depois que ele vence aquelas provações, Deus lhe restitui tudo que ele havia perdido de forma multiplicada. Jó é um grande exemplo dessa resiliência. Embora seja muito antes da história da igreja, talvez não tenha a história de Jó não tem um período certo na Bíblia, né? Muitos dizem que pode ter sido muito próximo a Abraão, outros dizem que ele pode ter vivido paralelo à história do povo hebreu, né? Mas é uma história que a gente... eu creio que é um exemplo a ser vivido e respeitado por todos nós. Caio, defina para mim Jó. Quem foi você? Então, o que eu acho legal da história de Jó, assim, Jó eu acho que ele é o Joseph Klimber da Bíblia, né? Se for usar uma referência moderna, né? Mas antes você não tinha uma palavra. Jó, uma palavra, ou duas palavras. Eu acho que é fé. Fé e resistência, fé e resistência. Mas o que eu acho mais interessante na história de Jó, complementando o que ele falou, é que Jó, ele, assim, quando o livro de Jó começa assim, né? Já estava dando uma olhada na terra, e o que eu acho mais interessante,
que quem começa a conversar com Lúcifer, no caso, não quer dizer, que quem começa a conversa entre Lúcifer e Deus é Deus. Deus, tipo, dá uma cutucada no Lúcifer e fala assim, você está vendo lá na Terra? Está vendo aquele cara ali? Está onde já é meu servo, né? Você está vendo? A fé do cara é absurda, você tem noção disso, né? Por quê? É o que eu vejo muito nisso. Que a fé de Jó era de tal tamanho que Deus tinha 100% de confiança que qualquer coisa que o diabo pudesse infligir na vida dele, ele ia superar de alguma maneira. De tanta confiança que Deus tinha nele. Então eu acho muito interessante. É um detalhe pequeno, mas eu acho que o fato de Deus, na Bíblia relatar, que Deus começa a conversa com Lúcifer sobre, olha, você está vendo lá aquele cara? Aquele cara é meu servo. E a fé dele é absurda. Então eu acho isso muito importante. Assim, isso mostra o tamanho da fé de Jó, o tamanho da resistência que Jó tem. Do amadurecimento que ele tinha espiritual, né? Eu acho que isso fez a grande diferença. Se ele fosse, não tivesse tanta firmeza naquilo que ele queria, Ele era convicto em quem ele poderia, primeira coisa que ele ia fazer é amaldiçoar. Seguiu o que a mulher dele falou. Agora, uma outra situação, assim, falando em igreja, nós sabemos que quando a igreja estava numa crise, surgiu, crise, digamos, havia um descontentamento das pessoas de maneira geral, foi dos próprios, digamos, dos padres, de maneira, naquele período lá, quem seguia o catolicismo mais fortemente, porque o catolicismo antes, de certa forma, ele escravizava. Sim. Nada contra o catolicismo, mas isso naquele período, a Idade Média, principalmente, foi muito pesado, aconteceu isso. Agora, como que nós podemos entender, se nós pensarmos, teve a Reforma Protestante, com Martim Lutero. Depois a Igreja Católica fez a Contra-Reforma, porque ela queria combater. Né? Quer deixar barato. Exato, ele queria, porque até então era Deus o centro de tudo e a medida de todas as coisas. Historicamente falando, é isso que falava. Depois teve outro movimento, entraram outras situações, onde mudava e colocou, por exemplo, o teocentrismo, entrou o homem e a medida de todas as coisas. Isso a gente vai ver em Leonardo da Vinci, principalmente com todo aquele material que ele desenvolveu. Agora, o que eu quero que você comente aqui, sobre tudo isso que estava passando, qual foi o posicionamento da igreja em outros períodos conturbados? Eu já dei algumas pistas, mas fale aí a maneira que você acha mais interessante sobre todo esse momento de luta, de dificuldade que a igreja passou. O que, assim, eu e a gente fez uma pesquisa e a gente pegou, assim, essa live só está acontecendo agora graças ao coronavírus, senão provavelmente a gente não teria começado isso aqui. Né? A gente tem que ter noção disso. Mas, então, o que a gente procurou, né? Eu procurei, outros períodos, outras epidemias da história, o que a igreja fez diante dessas epidemias. Né? Então, por exemplo, Lutero, ele, na Alemanha, assim, ele não pegou o primeiro surto da peste bubônica, mas teve um segundo surto, porque o vírus funciona dessa maneira, né? Tem um surto, aí daqui a algum tempo pode ter uma segunda onda, terceira onda e por aí vai. O Lutero foi um cara, na época, que estava tendo esse segundo surto da peste bubônica, o Lutero pegou e falou, galera, calma, quarentena, vamos ficar em casa, a gente resolve outros problemas, mas não vai dar para continuar do jeito que está, entendeu? Ele foi um cara que, assim, isso em 1517 foi a reforma. E as pessoas nem viviam tanto nesse período. Não, as pessoas já... Todo um aspecto. Uma pessoa de 50 anos é um idoso. Então, e a peste bubônica, o senhor Levi pode até complementar, matou o quê? 1/3 da Europa, né? Então, era uma taxa de mortalidade muito grande. E a peste bubônica mostra pra gente que a necessidade que a gente tem de um saneamento básico decente, né? Que ela se deve muito a questões de higiene que as pessoas tinham na época. Mas esse é um exemplo, né? Você tem que falar ou comentar algum? Tem. Você quer dar outro exemplo de epidemia? Ou eu? Não, tem mais uns aqui. Não, Mas você não vai. Então... Fala aí, depois eu volto para outro aqui. Não, porque eu não ia falar nem de epidemia, no caso, né? A igreja, ao longo de história de 2000 anos, quando a gente lança esse tema, como a gente lançou agora, de como a igreja sobrevive em meio às adversidades, em meio às dificuldades, quando essa pergunta é lançada para a gente, eu acho que a única resposta que a gente pode dar, com certeza, é que em meio à adversidade a igreja cresce.
sejam essas dificuldades com a história. Podem ser epidemias, podem ser perseguições. A igreja começou em dificuldades. Lá no início, os apóstolos, Pedro, Paulo, todos eles foram perseguidos. A igreja foi perseguida, né? O primeiro mártir foi Estevão, ele foi apedrejado. E desde então, com essas perseguições, com essas mortes em arenas do Coliseu, a igreja não retrocedeu, a igreja cresceu. Todas essas mortes, todas essas perseguições, as dificuldades que a igreja enfrentou em meio à sua história, fez apenas com que todos aqueles que viram as dificuldades, viram as pessoas padecendo por amor de Cristo, eu creio que aquilo, de alguma forma, levantou um fervor em meio às pessoas que estavam ao redor. E aquele fervor fez com que as pessoas, de fato, viessem a Cristo, se chegassem a Cristo. Então eu vejo que nesses 2 mil anos de história da igreja, todo tipo de dificuldade, sejam elas, claro, perseguições, epidemias, mortes, seja o que for, isso mostra que a igreja cresce. A igreja cresce com isso. E falando até, talvez, do coronavírus, como nós estamos enfrentando no dia de hoje, eu creio que essa quarentena que a gente está passando vai ser algo que a igreja vai viver um momento de mudança. Acho que um grande crescimento, se não numérico, pelo menos espiritual, uma inovação espiritual para a igreja. Então eu acho que se Jesus não voltar, se ele permitir daqui a 50 anos, a gente, ao relembrar do que nós estamos passando hoje, eu creio que a gente vai se lembrar disso como algo histórico e de um ponto talvez de reinício, um reinício espiritual para a vida da igreja, onde muitas pessoas vão ser alcançadas, muitas pessoas vão ser renovadas espiritualmente e muitas pessoas e a igreja de uma forma geral vai reviver o que a gente teve, a igreja primitiva, o primeiro amor. Eu creio que momentos de diversidade, momentos de dificuldades fazem com que a igreja cresça. E o que só complementando, eu acho que o que o Levi falou é muito verdade. Em momentos de dificuldade, o testemunho dessas pessoas que seguem o Evangelho conta muito, né? Ainda falando sobre doenças, sobre esses surtos que tivemos, a gripe espanhola, quando teve o surto de gripe espanhola, que assim, na época a gente não tinha essa vida que a gente tem hoje, né? Por exemplo, hoje ele está aqui, amanhã ele pode pegar um avião, tá na China, daqui a pouco ele pega outro avião, tá na Europa, não era desse jeito. Mas a gripe espanhola, eu acho que o que divulgou, cepou mais ela, foi o fato de ter sido durante a Primeira Guerra Mundial. Então a gente viajando o mundo inteiro para ir para a guerra, esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, igrejas presbiterianas na época pegaram todos os templos dela e transformaram em hospitais de campanha. Né? É um bom exemplo. Spurgeon, durante o surto de cólera que teve na Inglaterra, eu acho que a maioria dos irmãos conhecem, ele é um teólogo famoso, tem uma série de livros. Spurgeon, durante esse tempo, anos 1850, 1856, isso, mais ou menos. Nessa época do surto de cólera, ele fazia muitas viagens porque ele era um teólogo famoso, né? Um pregador famoso, né? Como se fosse hoje em dia hoje em dia não, eu falo Billy Graham, né? Mas o Billy Graham já tá mais pra trás. Mas ele era famoso e ele, nesse momento de cólera, ele disse: olha gente, eu não vou estar mais viajando para levar a palavra, nesse momento eu preciso ficar aqui com o meu povo, em Londres, visitando hospitais, visitando pessoas, porque o pessoal daqui precisa da minha oração. E a minha oração conta para eles. Eu acho que eles precisam que o líder religioso deles aqui esteja aqui com eles passando esse momento difícil. Então é outro exemplo de fé. Um que eu achei muito bonito, na década de 50 mais ou menos, a gente tinha um problema muito grande de poliomielite, somente paralisia infantil, nas crianças, esse tipo de coisa. O homem que descobriu a vacina para poliomielite, que é usada até os dias de hoje, ele era um cristão. E o que é mais legal, a família dele, assim, ele foi trabalhar no hospital de paralisia infantil, tudo. Acho que o nome dele é Salk. Jonas Salk. E a família dele ficava zoando ele porque ele orava muito. E ele orava muito pedindo a Deus para que ele achasse uma cura, para que essas crianças não sofressem tanto com essa doença. A família e os funcionários do hospital que ele trabalhava, no laboratório, né? Eles até deram um apelido para ele de Pequeno Jesus, né? Porque ele orava tanto, né, com esse intuito. Que esse é o apelido dele.
E ele calou a boca de todo mundo. Assim, eu creio que é o poder da oração, né? Ele orou tanto, ele buscou tanto, que ele achou a vacina. E eu tenho certeza que se não fosse essa vacina de poliomielite, muitas crianças teriam morrido de paralisia infantil, esse tipo de coisa. Mas Deus capacitou ele, ajudou ele. Então, eu acho que é exatamente o que ele falou. O testemunho nosso, ele ajuda, né? Ele foca, ele ajuda a ter um avivamento nas pessoas, né? Esse tipo de coisa. Mudando um pouco ainda dessa parte, falando em modernidade, é interessante hoje, né, que ser cristão, ou ser gospel, né, que está bem moderno, quando eu era garoto, você falava que na igreja a gente não podia nem ter TV em casa. Isso eu vi muito jovem, eu não tinha nem TV, tinha um tio que falava que aquela antena em cima da TV era o chifre. Então era uma história assim, você vê hoje, você fala, poxa, isso é uma ignorância. É ignorância. E diante de todas essas modificações, essas mudanças que o Evangelho tem sofrido, por exemplo, você tem a tecnologia entrando na vida das pessoas hoje, você tem um culto online, e muitas pessoas têm resistência a tudo isso. Tem resistência, porque não, o culto tem que ser na igreja, não, sim, mas no momento diferente as coisas têm que ser diferentes. O importante é que o Evangelho de Jesus Cristo, que ele seja levado para as pessoas de maneira geral, que todos tenham acesso de toda forma. Isso que é importante. O Evangelho está sendo pregado. E ser cristão hoje está bem muito mais fácil do que era, poxa, eu tenho 50 anos, vamos pensar aí, quando eu tinha meus 10, 12, 14, 15 anos. Eu até falo pro meu pai que eu peguei, eu acho que a transição disso, eu acho que eu levi também. Quando a gente era, sei lá, Fundamental 1, a gente era um dos poucos evangélicos na sala, né? Sei lá. Aí, Fundamental 1, Fundamental 2. Quando eu cheguei no colegial, a maioria da sala era evangélica. Eu vejo isso, eu conheço assim, exatamente. Você ser evangélico era chamar, você era crente. Era zoado. Aquilo já era um estereótipo de marca, colocava um rótulo em você, e esse rótulo dizia, você é cafona, você é careta, você é chato, essas coisas. Na verdade era mais ou menos isso. E hoje mudou, né? Eu acho isso, eu vejo com bons olhos, eu acho isso muito bom, nos traz mais tranquilidade, isso é interessante. Agora, voltando à questão aqui, até que ponto o Evangelho pode mudar sem ir contra a essência dele, de maneira geral? Sem perder a essência do que é o Evangelho em si, que é amor. Então, até que ponto pode sofrer essas modificações, essas influências modernas, essas influências de todos os gêneros? Você fala em música, eu me alongo dentro, né? Você fala em música, você tem... Antigamente falava que tocava um samba dentro da igreja era um problema. Você arrumava um problema. E antigamente a bateria era escondida. Nós nunca vivemos isso aqui. Isso é um fato, nunca vivemos. Mas antigamente em algumas igrejas a bateria ficava escondida porque as pessoas não aceitavam. E como que se vive hoje? Essa questão de instrumento é engraçada. Eu estava vendo um documentário essa semana, estava vendo com o Abner, porque nos anos 20, 30, um instrumento que hoje é super comum na igreja, ele era mal visto, principalmente nos Estados Unidos, que era o saxofone. De jazz? Música da noite? Ele era visto como o chifre do diabo, né? O pessoal chamava, né? Porque o jazz era coisa de quem virava à noite, em boates e tal. Depois ele passou a ser usado, ele era o instrumento solo de uma banda de rock e tal. Então ele foi mal visto na igreja durante um tempo, né? E o jazz naquela época era música pop. Depois se elitizou. Era equivalente ao que a gente tem no pop hoje em dia, né? Saudades daquele tempo. Verdade. Então, já que você citou essa questão da parte musical, né? O violão também sempre foi muito mal visto. Você chegava, você tinha o seu pai lá na tua casa, não na idade de vocês, né? Se a menina chegasse e falasse, eu tenho um namorado, que ele é músico, pronto, você pode saber que ele ia ter que correr. Isso não era bem visto, porque música não era trabalho, não era emprego, ser músico, isso aí era um negóciozinho que o cara ia levando. Mas podemos pensar nisso, né? Como que nós podemos viver o Evangelho hoje sem perder a essência, mesmo diante de todas as modernidades, todas as influências? E aí? Eu não posso responder, vocês sabem. Então, com relação à modernidade que o Elias começou falando, bom, você vê, a gente está num momento agora que, devido às dificuldades, orientações das autoridades, né, a gente precisa mudar um pouco da nossa liturgia. Então, assim, ao invés de a gente fazer um culto na igreja, com aquela ordem comum, né?
ordem litúrgica que a gente está acostumado, a gente precisa fazer uma adaptação. Hoje então, a gente está fazendo 2 cultos online por semana, né? A liturgia não é Uma experiência nova, uma experiência de nova, maneira claro, geral, que a gente para nunca todos, fez. eu acho. Assim, a nossa igreja, acho que são as primeiras experiências em live, acho que outras já tiveram, mas não sendo todos os cultos uma live, né? Agora todos os cultos são uma Não live. temos outra opção, né? Não temos outra opção. Além também, né, nessa semana a gente vai ter Santa Ceia, vai ser uma primeira Santa Ceia online, vai ser diferente, né? O pessoal vai ter que... É até engraçado porque assim, a gente vê que se a gente muda a liturgia não é um pecado, não é algo que ofende, né? Porque a gente, acho que a parte mais sacra da nossa igreja, que é a Santa Ceia, a gente vai fazer de uma forma totalmente diferente agora. Então, a modernidade, ela não interfere acho que na essência. Isso, na essência. Mas ela causa uma resistência, né? Porque... Causa por causa da tradição. E a questão da novidade. Sim. Algo é novo, chegou naquele momento ali, né? Vai fazendo diferença. O pastor está mostrando um exemplo aí pra gente, que até outro exemplo, as irmãs inovaram, isso eu nunca vi. Também, né? A senhora da igreja está fazendo um círculo de oração delas pelo WhatsApp. Isso eu nunca vi. Eu acredito sim, você tem todo o mundo corporativo, as grandes empresas aí sempre foram saindo mais à frente com essa questão das reuniões, às vezes com a distância e tal. No meu trabalho já participei de várias videoconferências e mal imaginava eu que eu iria fazer reuniões com os professores por meio de um aplicativo, um software, à distância e fazendo reuniões, batendo papo, era a maneira de se reunir. Né? Com alguns alunos também fazendo isso para divulgar todo o material. Mas é o mundo atual e nós temos que estar preparados, mesmo com aquela resistência. O Levi disse, olha, é algo novo, as pessoas estão acostumadas com um padrão. Quando você quebra aquele modelo de padrão, existe um estranhamento. Mas nós temos que romper isso e manter a essência. Até algo importante que o Elias falou em relação à essência, eu acho que com as mudanças que a gente está tendo nesse período, a gente está devagarinho dando um destaque, focando muito mais na essência do que no modo de fazer. Como a gente está dizendo que os cultos são tradicionalmente os cultos têm a sua liturgia, a Santa Ceia tem a sua liturgia, o modo como a gente faz, mas agora em meio a essa dificuldade, essas mudanças, a gente vai estar prestando esse culto, fazendo celebrando a Santa Ceia, não que nós não fizéssemos antes, mas 100% agora na essência do que na liturgia. Exato. Então a gente vai estar talvez muito mais ligado à essência do que tudo significa, do que a forma de fazer, a tradição, a liturgia. Vocês já estão resvalando na questão da globalização, que é a próxima questão. Então, só para complementar o assunto, eu acho assim, só uma coisa acerca disso, né? Eu acho que a igreja, ela se transforma conforme o tempo passa, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem um manual de instruções que tem mais de 2000 anos, né? Então, a gente tem que, assim, além de viver o evangelho, a essência dele, a gente tem que sempre se voltar para aquele manual de instruções que a gente tem, que é a Bíblia, né? Então, toda vez que a gente vê alguma coisa que vai contra a Bíblia e as pessoas dizem que é da parte de Deus, eu acho que isso, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque se tem uma coisa, eu acho que o único momento que Jesus se ira na Bíblia é quando ele chega no templo dele, num templo de oração, e ele vê que ali estão usando o templo para fazer negócios, para fazer vendas, para fazer esse tipo de coisa, e ele se ira a ponto de perder realmente as estribeiras do dízimo. Ele chega, ele vira as mesas e ele fala, olha, o que vocês estão fazendo aqui é absurdo. Né? E o pessoal fica bravo, na época os fariseus ficavam bravos com ele, disseram, olha, quem é você para falar isso aqui? E ele Mas fala, hoje vai acontecer a mesma coisa se sim. resposta, essa devolutiva seria a mesma, eu não vejo diferença. Mas o que eu acho importante é que, assim como Jesus fez, eu acho que se a gente vê alguma coisa em algum lugar que dizem ter
inspiração divina, e você sabe que aquilo vai contra a Bíblia, eu acho que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus nesse caso e a gente não pode escalar. A gente tem que, tipo, se te perguntarem, eu sei que hoje em dia a gente tem muito medo de ter um ponto de vista, né? Mas tem coisas que a palavra do Senhor se ensina não, ela não faz curva, ela é reta. Então, se tem alguma coisa que você vê que não está dentro da Bíblia, a gente tem que ser, como cristão, a gente tem que ser a primeira pessoa a falar, olha, eu não concordo com isso, porque isso vai contra mim. Não estou dizendo que a gente precisa chegar virando mesa também, mas a gente não pode se contentar com o mundo que a gente tem hoje. Eu acredito que o bom senso é um caminho legal. Isso. Agora eu quero vamos partir para a última questão, mas vou mexer nisso aqui, tá? Fala sobre a globalização. Então eu vou mudar e quero pensar de outra forma. Como é ser cristão hoje no mundo globalizado? É essa a questão para nós fecharmos. Como que é ser um cristão neste mundo que nós estamos vivendo? Dá para pensar nisso? Como que é? Você tem hoje um mundo onde você tem acesso a qualquer parte do mundo na palma da mão. Você pega um smartphone, você acessa o mundo inteiro. Você consegue ter uma reunião nos 4 cantos do mundo e falar uma vez só. E essas pessoas que estão nesses lugares vão te ouvir. Isso é o efeito tecnológico. E essa globalização é muito rápida, né? Uhum. Nós falávamos você ouvia falar de globalização lá talvez no 6º ano, 7º ano, que era a antiga 5ª série, 6ª série. E nos nossos 6º ano já mudou a globalização daquela época, porque já mudou de hoje. Naquela época não tinha internet no 6º ano. Já mudou de hoje. E o meu mudou porque não era nem 6º ano, era 6ª série. 6ª série que seria o 7º ano hoje. O meu mudou para o fundamental, né? Era 7 anos. Eu passei por todas essas modificações. Eu estou na 5ª série, né? Isso. Eu estou na 5ª série. Na verdade. Então a gente pode pensar... O Elias, então... Não, nem se fala, eu só né? peguei o científico, mas... Escrevia no eu peguei papiro, ensino né? médio, colegial. Levava papiro para a escola, né? Agora, eu estou no estado sendo professor há 23 anos, então dá para ter ideia do que já passou, de tantas modificações que existem, e tem hora que temos que tomar cuidado para entendermos muito bem. Mas então, vamos lá. Como é ser cristão hoje no mundo globalizado? Bom, você quer começar? Bom, os dois, como é que faz? Para nós fecharmos Eu acho que é o nosso seguinte, bate-papo. eu vou citar um problema antigo que eu acho que ele perdurou até os dias de hoje. Antigamente, no século I, II e III, que até um dos motivos de terem criado a Bíblia Vulgata, Jerônimo, eles tinham um problema. Naquela época, Pedro, Paulo, eles escreviam cartas e mandavam para as igrejas, em Coríntio, Éfeso, e as pessoas liam essas cartas e queriam que aquilo vinha da parte de Deus. Deus usava Paulo e Paulo escrevia essas cartas e mandavam para eles. Só que o que aconteceu? As pessoas não queriam que essa mensagem chegasse. Eles queriam denegrir a imagem de Paulo e de Pedro, a imagem da igreja, a igreja primitiva. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma carta, escreviam uma série de heresias. Um exemplo disso tem muitos livros apócrifos que chamam de livros apócrifos. Tito não, está na Bíblia. Tifo, qual que é o outro lá que você lembra? Macabeus, tem outros. O maior exemplo que falam é o de livro mais herege, assim, é o Apocalipse de Pedro. É um livro que ele cita torturas que haveriam no Apocalipse, esse tipo de coisa. E era algo que eles faziam para denegrir a imagem, atrapalhar o trabalho deles. Fala, tipo, uma pessoa, ela está lendo uma carta de Paulo. Ela pega essa carta, Apocalipse de Pedro, e fala, nossa, mas como é que um Deus que fala tanto de amor fala disso agora? Entendeu? Então, isso gerava esse conflito. E eu acho que é um problema que nós temos hoje em dia. Também é isso. As pessoas, elas montam igrejas, elas criam religiões e a gente não tem esse controle. As pessoas falam, olha, Deus é igual cientologia, né? O cara fala que uns aliens mandaram uma lente para ele, ler dentro de uma cartola um livro e ali estava toda uma inspiração divina, esse tipo de coisa. E a gente não pode dizer para as pessoas, olha, o que fulano de tal está dizendo não provém de Deus. A gente sabe que não provém, porque como nós somos criados na igreja, nós lemos a Bíblia, a gente sabe que o que ele está falando, alguém está falando que a gente considera herético, não condiz com o que a gente sabe. E a gente não tem mais esse controle. Hoje em dia, a gente tem um exemplo aqui no Brasil de alguém que se dizia
santo é o João de Deus. O próprio nome dele diz João de Deus. E a gente sabe que ele de Deus não tinha nada no nome. E nem de santo. E nem de santo. E a gente não tem esse controle. A cada. Nossa, se vocês olharem no Netflix, no Prime Video, tem uma série, tem um monte de séries falando de gente criando religião, de gente fazendo esse tipo de coisa. E falando, olha, Deus me falou isso, Deus me mostrou tal coisa, Deus me mandou criar essa religião. E muitas vezes não é. E, assim, a Igreja Católica no século III, ela até, para não ocorrer esse tipo de coisa, dessas pessoas falsificando cartas, eles falaram que a Bíblia só seria no latim e que as pessoas não teriam acesso para a gente não pegar a Bíblia, rasgar uma folha, enfiar outra e falar, não, Paulo disse isso. Então, a gente não tem mais esse controle. A gente não tem como dizer, olha, o que tal pastor está falando provém e o que tal pastor está falando não provém. A gente não tem. E isso é bom e é bom e é ruim em dois motivos. É bom porque hoje em dia o Evangelho está muito divulgado, é muito difícil achar algum lugar no planeta Terra que o Evangelho não chegou. Existem missionários no mundo todo, só que em compensação, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente não tem esse controle. Então a gente não sabe se, por exemplo, a pessoa ela acha um conforto numa igreja. Numa igreja X que às vezes não prega o verdadeiro Evangelho. E às vezes a pessoa está numa situação de fragilidade que ela se apega a essa igreja de tal maneira que o que aquele pastor fala é lei para ela, mas às vezes o que ele está falando não provém de Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que é bom essa globalização para a religião, para o evangelho, ao mesmo tempo pode ter esse efeito colateral, né? De estar indo para lugares e às vezes não prover realmente Deus e pessoas morrerem acreditando que aquilo que aquele profeta diz para ela é de Deus e na verdade não é. Ou absurdos que existem por aí, de algumas pessoas que criam igrejas e cometem atrocidades, porque disse que ouviu, atrocidades, não vou nem citar, mas está cheio. E Levi, para nós fecharmos aqui com você, comentário, como que é ser cristão nos dias de hoje, nesse mundo globalizado? Seguindo, né, o mandamento de Cristo, né, o ID, né, eu acho que hoje, por conta da globalização, o nosso trabalho quanto evangelista está muito mais facilitado, porque a gente tem as redes sociais, a gente tem diversos canais de comunicação que a gente pode estar postando mensagens, evangelizações, hinos, né, uma palavra, testemunhos, diversas formas. Uma coisa que também a gente precisa tomar cuidado com a globalização é a questão do que a gente posta também nessas redes sociais. Porque muitas vezes são cristãos postando coisas que às vezes vão gerar polêmicas, às vezes não condiz, são coisas, vídeos que não condizem com o evangelho. Fotos também. Fotos. E isso acaba gerando um certo escândalo. Às vezes não para essa pessoa, porque se a pessoa talvez não seja tão famosa, aquilo não bate de frente com ela. Mas pode gerar escândalo, e com certeza gera escândalo para a igreja. Então eu acho que isso é um dos cuidados a serem tomados contra a globalização. Eu sei que eu estou meio repetitivo, já falei disso uma vez, mas eu acho que a gente vive um grande momento não para fazer, mas que estamos fazendo. A igreja, neste momento, ela está vivendo um grande período de evangelização por todos os canais. Eu acho que a gente, pelo menos as minhas redes sociais, eu nunca olhei uma página de Facebook ou Instagram que tenham tantas mensagens do evangelho genuíno, da mensagem verdadeira, quanto a gente está vendo nesses últimos dias. Embora muitas pessoas não sejam tocadas, eu acho que outras tantas pessoas vão ser tocadas, estão sendo tocadas pelo que a igreja vem veiculando, a igreja vem comunicando, a igreja vem evangelizando, cantores evangélicos vêm postando seus vídeos cantando, louvando a Deus. Eu acho que esse momento deve ser muito aproveitado para isso. Ok, então. A Tainá mandou uma pergunta, eu mandei para você ler. Então deixa eu caçar aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. A pergunta da Tainá. Mas qual é a pergunta? Você não colocou? Tem um comentário aí de inclusão digital. Não tá aqui, cara. Peraí, vou
pode. Então eu vou ler, beleza? Então leia você. Eu vou ler a pergunta da Tainá. Vocês acreditam que a situação se agrave e tenhamos que prestar outros serviços à nossa sociedade, como ceder espaço para acomodar doentes, etc.? Vocês estão ouvindo aí, é o pastor falando de fundo, tá, gente? E aí, gente? Começa você, depois o Elias fala e eu concluo. Eu vou falar mais e já te der a resposta. Tá. Eu acho que assim, se ela se agravar, eu acho que a igreja tem condição sim de ceder espaço para recuperar, pelo menos recuperação das pessoas que estão em estados menos graves. Embora já tenham sido feitos, acho que o hospital de campanha foi entregue, o AMB está sendo entregue agora, acho que o Pacaembu já está recebendo. O Pacaembu já está recebendo, o AMB já está para ser entregue, acho que o Ibirapuera também. O Ibirapuera estava em montagem. Está em montagem ainda, né? Eu acho que, sim, eu acho que se a situação agravar muito, eu acho que as igrejas vão ter que prestar essa solidariedade, essa Já vou esticar aqui na pode resposta. citar, por favor. Porque é o seguinte, se nós nos negarmos, Quem que evangelho é esse? É verdade. Como que a gente fala de amor, fala de Deus, aí na hora que precisa, Não some, né? não, fecha a porta. Não, se nós negarmos, que evangelho nós estamos vivendo? Evangelho bem que é trefe, né? Se você fizer isso, é bem que é trefe. Então, se o evangelho é verdadeiro, então vamos fazer o que é de verdade. Viver o evangelho puro, de Deus. Precisou de ajuda? Vamos ajudar. A essência do evangelho é isso, é estender a mão. Isso já se resume numa palavra só, que é o amor. Qualquer coisa que foge do evangelho, desse tipo de evangelho, não é evangelho de amor, de integração, de paz, não é. Assim, um exemplo, eu acho que é exatamente isso. Até já um tema já que eu já conversei com o pastor já, por enquanto o Osasco ainda não está presente no hospital de campanha, mas Rogério Lins, se estiver assistindo, conte com a gente. Mas eu acho muito importante, que nem num dos casos que eu olhei, eu acho que eu já até mencionei aqui, não sei se eu já mencionei no vídeo, mas durante o surto de gripe espanhola aqui no começo do 1900, as igrejas presbiterianas prestaram, né, os templos dela para serem hospitais de campanha. Né? E eu acho que, não só, além disso, eu acho que a igreja tem dois papéis, né? De ceder o espaço dela para esse tipo de coisa, e uma coisa muito importante, que é o que está acontecendo hoje também, a gente tem que reconhecer que está realmente acontecendo um surto, e nós estamos suscetíveis a esse surto, a essa doença. Muitos não estão acreditando nisso. Tem muita gente que não, tem pastores que divulgam que não existe vírus, né? Que é a gripinha. Que é a gripinha. E assim, a gente como, para conscientizar as pessoas, a gente tem que dar um exemplo. A gente tem que falar para as pessoas que está tendo um vírus e a gente tem que tomar as devidas provisões para que esse vírus não se espalhe, para que a situação não se agrave. Eu acho que é exatamente como a gente falou, né? Todas as pessoas que a gente citou hoje foram pessoas que deram um exemplo. Nós, como cristão, cada um aqui, a gente tem que dar o exemplo e assumir que essa doença, que esse problema está tendo, esse vírus está existindo e que ele pode sim ser danoso à saúde de pessoas, e a gente tem que dar o exemplo hoje e sempre. E respondendo a pergunta, a gente tem que sim ceder às igrejas, caso precise. Tem mais uma pergunta que ela mandou aqui. A família Araújo, Alencar, está em peso hoje. Deixa eu pegar aqui. Matheus mandou para mim. Vocês acham que a globalização ajuda ou ajudou a espalhar a palavra? Sim. Não, naturalmente. Não precisa nem. A globalização já começou na tradução da Bíblia, né? Quando Martim Lutero traduz para o alemão. Que já era uma língua mais comum. E, na verdade, ele traduziu para mais. Foram 5 idiomas que ele traduziu, não foi? Não tem isso. Alemão e... Enfim. Mas depois o negócio Claro. Acho que nisso já começou acho que
A globalização, na A verdade, disseminação seria, a disseminação do evangelho. Sim, Propagação. Sim, Sim. A globalização, na verdade, já é um mandamento de Jesus. O vídeo é uma globalização. Você vai Pregar o evangelho até os confins da terra. Sim. E amar o próximo como a ti mesmo também vai direto nessa questão. Precisou de ajuda? Está aqui. Assim, acho que a pergunta do Cauã é assim, vocês acham que ajudou mais ou atrapalhou? Eu acho que assim, apesar dos pesares, ajudou muito mais benéfico do que maléfico, né? Até porque se não fosse a globalização, hoje nós não estaríamos aqui falando de Jesus, que Jesus Cristo cura, salva e liberta. A grande resposta aí da globalização é o que a gente está fazendo nesse exato momento. Está aqui no Brasil pregando a palavra de Deus, esse tipo de coisa. Né? Exato. Ok, então? Mais perguntas? Tem mais uma pergunta? É verdade. Tá. Me mandaram aqui? Posso falar a pergunta dela aí? Entra aqui. A pergunta da Menade é: a pandemia é vontade permissiva de Deus ou diretiva de Deus? Deus está permitindo que isso aconteça? Qual a opinião de vocês? Eu acho que nada acontece sem a permissão de Deus. Já respondeu a minha parte. Não tem que dizer mais nada. Acho que é isso aí. As coisas acontecem pela permissão de Deus. Tudo na vida. Nós acreditamos dessa forma. Eu acho que usando ainda o exemplo de Jó que a gente mencionou, eu acho que é o que ele falou. Óbvio, eu acho que nada chega na gente sem passar pelo que ele deu. Até porque desses vírus, eles são algo extremamente aleatório, assim, para um vírus desse ser formado. Tem que ser um pássaro X no universo contra um outro animal X, os dois terem algum contato e gerarem esse vírus. É algo muito específico. Eu creio que é aquilo, né? Eu acho que Deus não dá provas que a gente não consiga vencer, né? Jó é um exemplo disso. Quando o diabo estava cercando o mundo, ele olhando, Deus chega nele e fala: você está vendo lá meu servo? Porque Deus sabia que Jó era capaz de passar por qualquer provação que o diabo colocasse na vida dele, fingisse sobre a vida dele. Então eu acho que não há desafio pra gente. Se você crê em Deus, se você tem fé real em Cristo, o coronavírus para você não é nada. Assim, mas você é evangélico, se você morrer disso, tudo bem, é a vontade de Deus pra minha vida. Eu acho que as pessoas também têm muitos problemas, né? Eu sei o que você quer falar. A questão é o seguinte: a gente não pode achar, pelo fato de sermos cristãos, nós não vamos ter o coronavírus. Não é bem assim. Não, tipo, tá vacinado. Né? Eu vou lembrar uma frase de Highlander. Sabe? A prova de balas. Não é. Pode ficar doente e tudo bem. Você vai orar, Deus vai te abençoar, mas você pode estar doente, passa pela doença e segue a vida. E é aquilo, a gente tem que ter fé que assim, se, vamos supor que eu amanhã pegue essa doença e seja para partir, eu creio que tudo que Deus faz na minha... Eu acho que essa é a verdadeira fé, né? Você ter a fé firmada em que tudo que Deus faz na sua vida é para um bem maior, né? Então, se for da vontade de Deus de eu partir dessa maneira, Ele tem um propósito para isso. A fé ela traz paz. Ela te traz paz, exatamente. Eu acho que esse é um problema que o mundo atual tem. As pessoas estão muito alarmadas. E assim, realmente é um vírus sério, concordo. Só que quando você entende de verdade a fé que você tem no seu coração, a fé que você tem em Deus, você ganha uma paz. Você fica, olha, o que for para ser, será. A vontade de Deus vai prevalecer acima de todas as coisas. Ok, eu acho que tudo bem, vamos encerrar. Temos muitas coisas para fazer ainda hoje. A Luísa está me aguardando ali, tem que jantar. Nós temos muitas coisas para correr. Vamos. Consideração final? Não, só para encerrar, acho que eu podia chamar o pastor aí, já que está aqui, para fazer uma oração para esse trabalho. Sim, pode ser. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos que puderam acompanhar esse trabalho dos jovens, é um trabalho de pesquisa feito por eles. Gostaria de agradecer ao irmão Elias, Diácono Elias, coordenador do grupo de jovens, ao Caio, ao líder, Levi, agradecer a eles por se dedicar nessa pesquisa e reservar aqui esses minutos para essa breve live. Agradecemos a participação dos irmãos e não se esqueça, domingo estaremos aqui, domingo dia 12 de abril, a partir das 19h30 para o nosso culto online, onde também vamos ministrar a ceia online no próximo domingo. Nós aqui, você aí na sua casa,
será uma bênção em nome de Jesus. Só para concluir, que eu esqueci, se vocês tiverem algum comentário para fazer acerca do que a gente comentou aqui hoje, gravem um vídeo, que de preferência caiba no WhatsApp, que dê para mandar pelo WhatsApp, que normalmente dá um minuto e pouquinho, sobre o que vocês acham. É um jeito também da gente conseguir interagir nesse momento de confinamento. Ó. Então, isso está aberto para todos os irmãos que assistiram, os que vão assistir depois, esse tipo de coisa. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus Pai, somos gratos, Senhor Jesus, por esses momentos aqui na sua casa, ó Senhor, de troca de ideias, experiências, relatos históricos que puderam aqui ser narrados, Senhor Jesus, narrando a história da humanidade, desde o início do cristianismo até os dias de hoje. Momentos de vitória pela qual a igreja passou e momentos difíceis como esse que temos passado. Que tu possa, Senhor, continuar abençoando cada um dos irmãos nas suas casas, a nós que aqui estamos e a tua igreja, para que possamos passar por este momento difícil, por esta situação de saúde difícil pelo mundo todo, e que possamos, Senhor Jesus, dentro de algum tempo, estar cultuando e agradecendo a Ti e continuar, Senhor Jesus, nesta caminhada, servindo a Ti em espírito e em verdade. Abençoa, pois, aos irmãos que aqui conduziram o trabalho e a cada um dos irmãos que puderam nos assistir e amigos nesta noite, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Que Deus, ó Senhor, venha nos abençoar. Nós assim lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos e até mais.